Olá, pessoal! Este é o quadro Informando do programa Conexão Escola, uma colaboração entre a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia e a UFG. Eu sou a professora Malu Ramos e espero que vocês estejam bem. Com o episódio Alfabetização e Tecnologia, encerraremos hoje a série Alfabetização. Nesta série, abordamos questões relevantes relacionadas à apropriação da leitura e da escrita de crianças, jovens e adultos. Trouxemos para o diálogo especialistas que atuam nas salas de alfabetização de nossa rede, estudiosos e pesquisadores que compartilharam conosco seus saberes, conhecimentos e reflexões sobre o processo de alfabetização. Hoje ouviremos a professora Bárbara Supparitz, que atua há mais de 10 anos com formação de professores. Ela é formada em letras e mestre em linguística aplicada. Atualmente está à frente da Repensar Educacional, empresa que foca no uso de tecnologias para a promoção de uma educação de qualidade mediada por tecnologias. Seja muito bem-vinda ao Informando, professora Bárbara. É um prazer tê-la aqui conosco para conversar sobre como as tecnologias digitais podem ser aliadas nos processos de alfabetização e potencializar as aprendizagens, claro. Para começar, diga para nós, como as tecnologias podem apoiar o processo de alfabetização? Olá, pessoal! Eu sou a Bárbara Supparitz, sou diretora de Educação da Repensar Educacional. Vou falar com vocês um pouquinho sobre como as tecnologias digitais podem se aliar ao processo de alfabetização. Apesar das ressalvas em relação ao tempo de exposição das crianças nas telas digitais, se usadas com pertinência, com intencionalidade pedagógica, com responsabilidade e com critérios, as tecnologias podem ser fortes aliadas no processo de alfabetização e de letramento. Não somente porque elas são altamente engajadoras, divertidas e animadas, mas também porque elas podem aliar recursos verbais com recursos semióticos, promovendo uma aprendizagem mais significativa, gerando memória, ajudando no processo de compreensão de como se formam as palavras e depois como se formam também os textos, né? Ou seja, contribuem como um todo para a aprendizagem. Além disso, as tecnologias digitais podem propiciar um acesso a fontes, a textos, a informações de gêneros variados, né? Contato com textos autênticos disponíveis online, ou seja, amplia o leque de relação com textos, com fontes de informações que o aluno pode ter. O grande cuidado está na curadoria de conteúdos e também na pertinência. Então, na hora de usar atividades que evoquem o recurso de tecnologias educacionais, o professor precisa se perguntar: essa atividade vai realmente promover a alfabetização? Esse plano de aula ou essa sequência didática tem um objetivo claro e as tecnologias digitais potencializam o alcance a esses objetivos? Então, todo esse pensamento, toda essa amarração faz parte da compreensão de se realmente aquela tecnologia vai ajudar. Não podemos usar a tecnologia como um fim, e sim como um meio na promoção da alfabetização e do letramento. O que mais os professores ou a comunidade escolar podem utilizar para promover a alfabetização com o uso das tecnologias digitais? Falar um pouquinho também sobre como a tecnologia pode ajudar em duas perspectivas práticas: a contação de histórias, né, o contato com as narrativas, e os jogos, né, os conceitos de uso de games na educação. Para começar falando sobre a contação de histórias, né? A leitura ou a contação introduz o aluno na narrativa
e envolve no mundo da imaginação. O papel da contação de histórias, da leitura na alfabetização é inegável. Como que a gente pode aliar o uso das tecnologias, então, a essa estratégia? A gente pode aliar tanto com o uso de softwares de recursos tradicionais, como um PowerPoint, como um Word, ou no uso de recursos próprios também para a promoção de alfabetização. Vamos falar de um recurso que o professor pode usar na sua aula com facilidade, que é o PowerPoint, né, as apresentações. Então, vamos supor que você quer usar esses recursos no seu trabalho de alfabetização, numa aula ou numa sequência didática. O professor pode fazer a contação de histórias de uma forma livre, colocando em vários slides de um PowerPoint, por exemplo, imagens que possam ser apresentadas aos alunos e que estimulem que eles criem uma narrativa a partir dessas imagens. Depois, num segundo momento, os alunos podem, usando o computador, escrever a história no próprio documento, escrever uma palavra que remeta à imagem que foi usada, ou criar a narrativa, dependendo da faixa etária, né, e de qual o nível de alfabetização da turma. É um exemplo bem simples de como a gente pode usar as tecnologias, mesmo sem ter muito letramento digital, né? Eu gosto muito de um jogo digital que chama-se Arcos, né? O game Arcos. Apesar de ser um game pago, o professor pode fazer um free trial, né? Pode fazer um teste grátis por um determinado período e se inspirar na criação de atividades que sejam aliadas à contação de história, à leitura e à alfabetização em tecnologias digitais. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. Agora, falando também dos jogos que alfabetizam, né? Os jogos, eles podem ser ou curados, né, procurados na internet, nas plataformas que reúnem recursos educacionais digitais, como o MacRed, por exemplo, ou Escola Digital. Então, eu posso fazer filtros que me ajudem a encontrar os melhores jogos de promoção de alfabetização. Ou eu posso criar também esses jogos, né? Eu gosto muito de uma ferramenta autoral que se chama Genially, que ajuda também bastante a criar atividades, criar jogos digitais que promovam a alfabetização. Como eu disse também, uma ideia bacana é criar jogos com base na leitura feita pelas crianças, pelos alunos, como no caso do jogo Arco que eu contei. Também para a criação de jogos de alfabetização, se a rede ou se a escola possui uma plataforma própria, um software bem bacana que dá para criar atividades de preencher lacuna, de caça-palavras, de palavras cruzadas, é o H5P. E também, se os alunos estiverem mais nos anos finais do Fundamental 1, né, eles podem criar os próprios jogos. Então, o professor, ao invés de criar um jogo ou de buscar um jogo na internet, pode incentivar que os próprios alunos sejam os criadores desses jogos, usando esses recursos autorais simples também. Os jogos, eles engajam, eles convidam o aluno a solucionar um problema ou a realizar uma missão, eles trazem uma perspectiva prática, então eles têm um apelo bem interessante para apoiar o professor na missão de alfabetizar. Professora, há alguma ressalva ou ponto importante a se destacar? Para além do computador, o professor também pode usar dispositivos móveis para atividades que apoiam no processo de alfabetização. Usar tablets, smartphones, né? Os smartphones têm aplicativos, há muito mais riqueza de soluções para os dispositivos móveis, apesar de muitas serem pagas, então a gente precisa procurar aquelas que têm uma área gratuita, né? Com criatividade, a gente pode usar os recursos básicos dos smartphones, dos celulares, para que os alunos façam atividades mais envolventes, desempenhem projetos completos, né? Então, por exemplo, os alunos serem incentivados a fazer uma reportagem para o jornal da escola ou criar o jornal da escola usando os recursos dos dispositivos móveis, usando o gravador para fazer uma entrevista, o bloco de notas para registrar algo textualmente, a câmera para tirar fotos, né? Ou mesmo buscar uma imagem online e assim compor um artigo, ainda que sejam os menores, né? Ainda que seja no início do ensino fundamental, eles já são capazes de usar esses recursos básicos do celular para fazer esse tipo de atividade. E é claro que elas ajudam muito no processo de alfabetização e letramento. É importante só destacar que, no caso de uso de dispositivos móveis,
é importante saber se os alunos dispõem desses equipamentos e se os pais autorizam aí o uso por parte de alunos de faixas etárias aí mais entre 6 e 8 anos. Importante consultar a família. Então, as ressalvas que eu trago são muito nesse sentido, né? Permissão dos pais para o uso dos dispositivos móveis, atenção à faixa etária e ao tempo de exposição desses alunos às telas, né? Curadoria dos conteúdos, dos recursos, dos aplicativos que vão ser usados, e uma curadoria baseada em critérios que o professor estabeleça, critérios como adequação para a faixa etária, pertinência do jogo, alinhamento aos objetivos pedagógicos, tudo isso é super importante também. Acompanhamento contínuo, quando a gente submete os alunos ao uso, à exposição nas tecnologias digitais, a gente precisa estar sempre acompanhando para que eles não se deparem com conteúdos fora daqueles que querem ser trabalhados naquela aula, e principalmente intencionalidade pedagógica. Não basta colocar o aluno no computador e deixar que ele faça algo que não tenha um objetivo, que não tenha uma proposta de aprendizagem bem clara. É preciso que a gente tenha intencionalidade pedagógica, alie as tecnologias digitais de informação e comunicação e assim promova a aprendizagem significativa, alfabetização e letramento. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Bárbara. Foram contribuições muito importantes para nossas reflexões sobre a alfabetização. Nós, aqui no Núcleo de Educação Conectada da Secretaria Municipal de Educação, acreditamos no uso das tecnologias digitais e que elas podem apoiar o processo de apropriação da leitura, da escrita, por crianças, jovens e adultos. Aproveitamos para convidar nossos colegas professores e as famílias para fazermos o uso ético e responsável da tecnologia, tendo atenção ao tempo de exposição às telas, quais conteúdos estão sendo acessados e se estão de acordo com a faixa etária de quem assiste. Por fim, cheque a veracidade das informações disseminadas nas diversas redes sociais e nos aplicativos. Não se esqueça, checar antes de divulgar é fundamental para combatermos fake news que existem por aí. Agradecemos a participação de todos que contribuíram conosco e participaram da série Alfabetização. E, em especial, os convidados que não pertencem à nossa rede, mas que aceitaram compartilhar conosco prontamente, como a professora Silvia Colelo, professora Janaína Cristina e Bárbara Suparitz. E encerramos a série Alfabetização reafirmando o compromisso do NEC, Núcleo de Educação Conectada, com a alfabetização plena dos estudantes, com a efetivação deste direito individual e coletivo e que precisa ser assegurado e protegido. A alfabetização nos torna capazes de ler e compreender as palavras, as pessoas e o mundo. Quando uma pessoa está plenamente alfabetizada, ela melhora as suas habilidades comunicativas e de interação. Ou seja, estar alfabetizado nos permite atuar socialmente com mais clareza e confiança, possibilitando a transformação social cotidianamente. E esse foi o Informando de hoje. E nos veremos na próxima semana. Te espero! Até lá! Beijos! Tchau, tchau!